Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje, gente, trazendo para vocês mais um episódio aqui daquele quadro que é fazendo aqui as análises das carteiras dos membros aqui do meu canal do YouTube, que inclusive é um dos benefícios dos membros aqui do canal, tá? Fora você ter 3 lives por semana comigo, para você tirar dúvidas que você quiser, qualquer que seja ela, vídeos exclusivos diários, planilha de preço teto, grupo no Telegram, isso tudo por R$20, então teste, faça parte da comunidade aqui. 2025 tem muita coisa boa acontecendo. Tá? E hoje eu quero fazer aqui para vocês mais um episódio aqui analisando e trazendo as minhas considerações sobre a carteira do Breno. Lembrando, aqui é a minha opinião, não é para ele sair fazendo exatamente o que eu falo, é só para ele ter mais opinião, tá? Aqui não é o viés de, pô, você tem que fazer isso que eu tô falando, não. Eu vou dar a minha opinião, vou ser transparente. Às vezes vou falar coisas que não agradam, tá? Igual as pessoas falando assim, pô, Bruno, se você não gosta de fundo imobiliário, não fala que você não gosta. Aí eu falei, como é que eu não vou falar, sendo que o cara pediu para eu fazer aqui minha opinião sobre a carteira? Então, se tem ativo que eu não gosto, eu vou falar. Olha, não tem esses ativos eu não gosto, acho que não faz sentido, assim por diante. Não significa que as pessoas não possam ter. Inclusive, um spoiler, o Breno tem uma carteira de mais de 50% em fundos imobiliários. Para ele faz sentido, tá? Eu tenho isso em mente. Agora, eu não posso deixar de dar minha opinião também, beleza? Acho que é sempre importante isso vocês entenderem. Olha só o que ele mandou para mim. Tenho 23 anos, sou estagiário na área de pesquisa científica. Comecei em janeiro de 2024 na bolsa, tá? Então há praticamente um ano, tá? Com auxílio de um colega que trabalha nessa área. No começo eu fiz bastante escolha errada, tanto em fundo imobiliário quanto em ações, mas com estudo e aprendizado eu tenho melhorado bastante a minha carteira. Comecei uma exposição também no exterior para já começar a pensar em dolarizar meu patrimônio. Tenho a meta de criar uma carteira previdenciária. Hoje consegue aportar pelo menos R$300, mas ele sempre consegue fazer 500, 600. Ou seja, ele praticamente consegue dobrar o aporte mensal dele. É uma carteira que está começando, não é um aporte forte, a gente tem que ter isso em mente, tá? Então, na composição da carteira total, tenha isso em mente, gente. Uma pessoa que está começando, uma carteira pequena, tá? Então, a depender do tamanho da sua carteira, a gente também tem algumas outras visões. Uma carteira maior pode ter mais coisa, uma carteira menor tem que se contentar em ter menos, pelo menos no começo, tá? Vamos lá. Uma carteira de R$7.000, tá? Uma carteira já bastante diversificada, apesar de ter R$7.000 apenas, tá? Acho que ele começa certo pelo seguinte motivo, pessoal. É sempre bom que você tenha na sua mente que você precisa diversificar, que é importante a diversificação. Não é história para boi dormir isso. Ah, mas Bruno, eu conheço gente que tem uma empresa só e se deu muito bem. Cara, beleza. O cara tá na sorte. Do ponto de vista do portfólio eficiente, não está eficiente um portfólio assim. Isso é a teoria, tá? São estudos, são dados. O que eu trago aqui para vocês é muito dessa interpretação dos estudos, dos dados. Você pode, se quiser, concentrar a sua carteira, mas saiba que você não está no melhor quadrante de risco. Você está no pior quadrante de risco. Um risco muito alto. Um risco muito alto, claro, um retorno potencial pode ser maior também, mas você pode quebrar. Risco da ruína. Eu, quando crio um portfólio, sempre penso nisso. Preciso construir algo que vá me proteger se as coisas derem errado. E eu não posso sair do jogo, no sentido de falir, quebrar. Então, por isso que eu diversifico, por isso que eu tenho investimentos internacionais, por isso que eu tenho diferentes empresas, diferentes setores, diferentes momentos. Ah, Bruno, pô, se você não tivesse nada disso, tivesse tudo na empresa X, teria ganhado muito mais dinheiro. Beleza, mas e se tivesse dado errado? Essa que é a questão. Eu não construo meu portfólio para se tudo der certo. Eu construo para se tudo der errado, eu não sair do jogo. Essa é a minha visão. Hoje ele tem aqui 55% fundos imobiliários, 25% ações, tem um pouco de renda fixa e já tem essa exposição internacional. Apesar de ser uma carteira pequena no começo, tá? O que é sempre importante dizer? Você pode ter isso aqui na sua mente, se você quiser, aí você pode buscar por construir isso ao longo do tempo. Acho isso justo, especialmente se você está começando, tá? O que ele tem de ações? Vamos falar disso primeiro, tá? Ele tem 4 ativos. Não é bastante, mas ao mesmo tempo, para a quantidade de ativos aqui, tá? Eu sempre falo para vocês, eu começaria com 3. Então, se ele quisesse ter 3 empresas apenas, para mim, não teria problema aqui. Eu começo sempre com 3, dependendo do valor que você tiver. Uma carteira aqui de R$1.700 só em ações, tudo bem ter 4, acho que não tem problema. Agora, ter 3, eu acho que seria melhor, porque você consegue focar, mas não que vai mudar muito, para ser bem sincero. Acho que o lado positivo aqui, tá? São empresas interessantes, a maioria empresas setores best, tá? E um pouco de commodity. Só lembre da questão da commodity, que é o seguinte, você está no começo da sua carteira, então trace muito bem essa estratégia, porque empresa de commodity pode, primeiro, não pagar um bom dividendo, pode trazer uma volatilidade muito grande para sua carteira, então lembre sempre disso. Não estão erradas as escolhas, na minha opinião, tá? Inclusive, quando eu comecei lá atrás, eu tive Banco do Brasil e tive Vale na minha carteira. Lá atrás, quando eu comecei a investir. Então não são escolhas erradas.
Agora, lembra sempre, você tem uma quantidade ainda pequena nas ações. E quando eu digo pequena, gente, é o seguinte, tente sempre pensar do ponto de vista de quantas ações você vai conseguir comprar daquela empresa. E o dividendo anual que vai ser pago daquela empresa, você vai conseguir usar esse dividendo que está sendo pago para já fazer a bola de neve girar, que é, no caso, sei lá, comprar uma nova ação, por exemplo. Tá? Acho que isso é importante de você ter na sua cabeça, porque senão às vezes as pessoas acabam tendo, sei lá, 10 mil reais em 30 empresas. E aí isso acaba fazendo com que a carteira não seja eficiente. Não quer dizer que a carteira não vá dar certo, mas ela é menos eficiente. E lembra, eficácia é diferente de eficiência. Eficácia é você atingir seu objetivo. Eficiência é, às vezes, atingir aquele objetivo de forma menos custosa, de forma mais rápida. Você entende? Então, quando eu digo essa questão da eficiência, é pensar nisso. Você está conseguindo retroalimentar a sua carteira com os dividendos que você está recebendo, ou você não está, está recebendo pequenos centavos de cada empresa e as coisas não estão andando? Lembra disso, mas as escolhas são boas, tá? Essa é só uma sugestão para ele. Em termos dos fundos imobiliários, aqui é a maior posição da carteira dele. Como eu falo para vocês, sempre, tá? Hoje eu não tenho uma visão positiva para se ter fundos imobiliários no Brasil. Ponto final. Já falei isso aqui diversas vezes. Tenho que ser transparente. Tenho que falar a verdade. Bruno, mas por que você acha isso, cara? Paga dividendo mensal, tá? É muito melhor do que receber 6% nos REITs. E aí eu digo, não é. Porque nos REITs você está recebendo dólar mais 6%, mais o potencial de valorização daquela empresa. Que eu vejo hoje o potencial de valorização das cotas dos fundos imobiliários menor do que de um REIT que no final do dia é uma empresa. Então eu falo, mercado imobiliário, eu prefiro estar exposto lá fora. Se você não quer, se você gosta do mercado imobiliário aqui, beleza, mas tenha isso em mente, tá? E de novo, tenha em mente as diferenças entre uma empresa e um fundo e as características de cada um deles. Tá? Lembrando especialmente a questão das próprias empresas, REITs, volto a comentar, né? Essa possibilidade de serem muito mais alavancados, então trazerem esse potencial de valorização de maior retorno. Tá? Claro, ajustado ao risco. Então, a minha sugestão é essa. Se você gosta de mercado imobiliário, para você estudar lá fora. Não significa que você tem que... Ah, então, o Bruno falou, vou vender todos os meus FIIs. Não, se faz sentido para você, ok. Só que saiba que existem outras opções. E aí, pensando no ponto de vista de um portfólio mais completo, de um portfólio mais eficiente, você pode acabar tendo outros ativos que te tragam um potencial retorno melhor. Tá. Agora, HGLG é um fundo ruim? Não, não é um fundo ruim. Você entende? Não conheço muito de fundos imobiliários, tá? Então não sei todos aqui, mas HGLG é um fundo histórico de fundos imobiliários. O que você tem que sempre pensar? Estou investindo por que naquilo? É só pela renda mensal? Se for só pela renda mensal, volto a repetir. Não acho que faz sentido você só ter fundos imobiliários porque você quer a renda mensal. Não faz sentido pensar assim. Agora, Bruno, não é pela renda mensal. Eu gosto do produto, eu gosto do veículo, eu estudo. Beleza. Tá. O que eu recomendaria aqui para o Breno? Hoje você tem uma carteira que você foca em previdência, a gente tem muita oportunidade de ações baratas. Então agora talvez seria um momento onde você foca também em aumentar os seus aportes em ações. Tá? Você já tem bastante fundo imobiliário. Você já tem bastante. Não significa que eles também não possam estar atrativos em termos de valuation. Só que hoje você tem muitas ações atrativas. Então aproveita, cara, para aumentar a posição nessas ações. Inclusive todas aqui com margem de segurança. Inclusive um dos últimos vídeos do canal falando aqui qual que seria o aporte mais óbvio aqui em 2025 agora, né? BBSE, o Banco do Brasil. Dá uma olhada. Tá? Então acho que seria um momento oportuno para você focar seus aportes aqui em ações. Tá? Não precisa vender os FIIs se você gosta. Mas eu acho que você aumentar a posição aqui em ações da sua carteira eu acho bastante válido. Tá? Tem um pouquinho de criptomoeda, Bitcoin, mas não é nada, R$ 50 aqui. ETFs internacionais, um pouquinho de VO. Acho legal, cara, que você já começou a investir lá fora. É o que eu sempre falei, né, Breno? Eu não faria também. A gente tem que pensar nos momentos da carteira. Acho importantíssimo investir lá fora, legal que você tenha essa opinião. Mas não tenha pressa também. Pelo seguinte motivo. Você falou que aporta ali de R$ 300 a R$ 600 por mês. Se você aportar e for fazer câmbio todos os meses que seja de R$ 100, não, isso não vai valer a pena. Porque você vai perder muito na corretagem e no spread da sua grana. Então, o que eu faria o que eu falaria? Ótimo que você já tenha a mentalidade do investimento lá fora. É justo. Tem que ter, na minha opinião. Mas não tenha pressa. Então, por exemplo,
segura, quando você tiver R$1.000, R$1.500 para fazer um câmbio, faz o câmbio. E aí você vai comprando de pouquinho em pouquinho o VO, por exemplo. Tá? Foi isso que eu fiz no começo. Então, como no começo eu estava começando, né, trabalhar e tudo mais, eu não fazia câmbio todos os meses. Eu guardava um pouquinho, aí quando eu tinha uma quantia um pouco maior, eu fazia o câmbio. Tá? Porque lembra, se você ficar fazendo câmbio com pouquinha quantidade, você não vai nem conseguir comprar nada. Lembrando que tem corretagem lá fora, tá? Então aí você acaba perdendo dinheiro nessa brincadeira toda, entendeu? Então, ótimo que você tem, o VO é um ótimo veículo. O que eu diria para você, não tenha pressa, segura um pouco do dinheiro, né? Vai juntando, faz câmbio de uma vez e aí depois você vai fazendo aportezinhos em tranches lá fora, tá? Minha opinião é essa, mas ótimo que você tem aqui VO. E aí renda fixa, muito provavelmente isso daqui deve ser o caixa dele, tá? Ou talvez uma reserva de emergência, mas tá num lugar interessante aqui num pós-fixado, 100% CDI, é isso que tem que ter mesmo, beleza? Temos aqui de lançamentos aportes em tranches, né, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Aparentemente ele está focando aqui nas ações, tá? Recentemente, então isso é bom. Acho que mostra um pouco aí desse foco também dele de muito provavelmente aumentar aqui a posição dele em ações, tá? Tem que ser transparente, falei dos fundos imobiliários, e aí volto a dizer, acho que hoje, se você focar um pouco aqui nas suas ações, aumentar essa posição, você vai colher bastante fruto. Lembrando, a gente tem um yield líquido aí de BB Seguridade e dá casa dos 10% para 2025, é bastante coisa. Fora esse potencial todo de valorização, como já valorizou as ações, tá? Enquanto, de novo, os fundos imobiliários caíram para caramba, BB Seguridade subiu. Dividendo tá ali, 10%, o fundo imobiliário paga 11%, mas beleza. Mas olha quanto o BB Seguridade também valorizou. Olha da ótica do retorno total da sua carteira, tá? E de novo, olha do ponto de vista da possível geração de resultado futura de BB Seguridade. Enfim, só para trazer essa opinião para vocês. Eu diria que é uma carteira, cara, se fosse para dar uma nota 8, tá? Acho que você pode pensar muito nessa questão da eficiência da carteira, apesar de ser muito positivo essa sua visão já da diversificação, tá? Eu acho que isso é legal quando você começa já com esse pensamento de que você precisa diversificar, que você tem que ter os aportes lá fora, tá? Mas sempre busca também pela eficiência. Não, a montagem de carteira e tudo, o pessoal acha que é uma ciência exata, né? 8 ou 80, é 1 ou 2. Não, muito mais filosófico também a parada. Eu vejo muito dessa forma, tá? É muito psicológico, é muito de você pensar na construção do seu negócio, tá? Então fica com isso na sua mente, beleza? Tamo junto, até mais, valeu, falou, fui.